Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 6, isso mesmo, 6 jogos filtrados pré-analisados para a próxima sexta-feira, dia 19 de abril. O popular Sextou. Como de costume, todas as sextas tem o quadro do Sextou, que são 6 jogos que eu analiso previamente, obviamente, e mando aí na grade, né, com algumas probabilidades, seja para vencer ou até mesmo mercado de gols, enfim, algumas possibilidades de entradas aí com grande potencial de gris. Vale sempre lembrar que o futebol nem sempre é possível, né, aquelas probabilidades, aqueles favoritos acabarem vencendo. Não é uma máxima, não é algo, digamos assim, que vá, ou melhor, que tenha que acontecer sempre. O futebol, ele é imprevisível. A gente trabalha, a gente analisa probabilidade de resultados. Se não me falha a memória, ontem, quarta-feira, dia 17 de abril, foi um dos piores, se não o pior dia do ano no que diz respeito às probabilidades de gris referente àquelas equipes consideradas favoritos ou de maior potencial para vencer. Muitos jogos aí, se não todos com aquele perfil, digamos assim, extremo de zebra, mas pelo menos com times com grande potencial que terminaram, digamos assim, se atrapalhando, derrapando, vacilando, sucumbindo diante dos seus adversários de menor potencial, com todo respeito. Beleza, pessoal? É o futebol, faz parte. Se não tiver gestão de banca, se não tiver controle emocional, vai ficar aí reclamando, dando pitaco, xingando, esbravejando na página, talvez daquele que você há poucos dias atrás estava elogiando. E quando eu falo isso, não me refiro simplesmente a mim, mas a muitos aí, criadores de conteúdo nesse perfil, que acaba sofrendo bombardeios após um dia tão tenebroso como foi ontem no que diz respeito ao mercado de jogos e probabilidade de resultados. Beleza, pessoal? Faz parte, é o futebol. A gente tem que saber administrar esses acontecimentos, esses dias ruins. Mas vamos para o que interessa. 6 jogos que eu filtrei para amanhã, sexta-feira, repito, dia 19 de abril. E vamos começar logo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Vai dar início, né? Vai ter início, melhor dizendo, a competição Série B do Brasileirão. E um grande jogo, se não o jogo mais esperado dessa Série B aí para amanhã, que é Novo Horizontino e CRB. Se não for a memória, o Novo Horizontino foi semifinalista, né, do Campeonato Paulista, foi eliminado pelo Palmeiras. Fez um ótimo, né? Ótimo é quem vence, quem é campeão, mas fez um bom, mas muito bom mesmo o Campeonato Paulista, o Novo Horizontino. Lembrando, a temporada passada pela Série B, numa vacilada ali na última rodada, acabou deixando escapar uma das 4 vagas, a elite do Brasileirão desse ano, ficou na 5ª colocação, e o CRB, que é o atual campeão alagoano. Então, é um duelo de equipes que fizeram boas temporadas, principalmente nos seus campeonatos regionais. A equipe do Novo Horizontino tem 3 derrotas nos últimos 16 jogos, 8 vitórias e 5 empates, vive um bom momento, repito, fez um bom campeonato paulista. E a equipe do CRB, apenas uma derrota nos últimos 11 jogos, com 7 vitórias e 3 empates. O que eu quero filtrar aqui para vocês é início de campeonato. A gente sabe que início de campeonato tudo pode acontecer. De um lado eu tenho o campeão alagoano, que vem numa sequência muito positiva, e do outro eu tenho uma equipe que, se não falha a memória, chegou às semifinais do Campeonato Paulista. Se a gente for pôr na balança, com todo respeito ao futebol alagoano e com todo respeito ao CRB, campeonato por campeonato, o Campeonato Paulista é muito, mas muito mesmo, né, de maior dificuldade. A realidade é essa. Então, o caminho para chegar a um mata-mata, umas quartas de final, uma semifinal, até mesmo uma final do Campeonato Paulista, é algo muito mais árduo do que o Campeonato Alagoano, que, na sua grande maioria das vezes, apenas 2 equipes acabam, digamos assim, figurando aí na reta final, ou melhor, nas finais do estadual, que é, sem ser necessariamente nessa ordem, CRB e CSA. E aí, numa terceira via aí, correndo por fora, alguns anos, acaba chegando também o Asa de Arapiraca, ou uma rara surpresa que não seja esses 3 times. Beleza, pessoal? Então, se a gente for pôr na balança, os números do Novo Horizontino, por se tratar de um participante da elite do Campeonato Paulista, por ter ficado na 5ª posição do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, lembrando, o CRB foi 9º com 57 pontos, e a equipe do Novo Horizontino 5º com 63, a gente vê o Novo Horizontino, por jogar em casa, pelos números e por tudo que eu acabei de falar, levando um certo favoritismo. Mas lembro,
É início de temporada, é início de competição, e aí as equipes ainda estão meio que, digamos assim, entre aspas, frias, vão ter que se estudar aí quando a bola rolar, tem aquele frio na barriga, tem aquela ansiedade, enfim, são alguns detalhes que pode, digamos assim, comprometer, né, um resultado positivo para aquela determinada equipe considerada favorita, no caso, o Novo Horizontino. Então, é um duelo de equilíbrio, no confronto direto, deu para filtrar aqui apenas 4 jogos entre eles, que foi 3 derrotas da equipe do Novo Horizontino e uma vitória da equipe do CRB, né? O CRB levou a melhor nesse confronto aí direto, né? Conquistou uma vitória a equipe do Novo Horizontino e o CRB conquistou 3 vitórias. Então foram 3 derrotas do time da casa e uma vitória do CRB. Então, nesse confronto direto, repito, o CRB acabou levando vantagem. É mais um detalhe que a gente tem que pôr na balança. Mas para amanhã, para início de competição, eu vejo a equipe do Novo Horizontino favorito, joga em casa, fez um campeonato muito mais competitivo, muito mais difícil, ficou na 5ª posição da Série B do ano passado, fez uma temporada muito melhor do que a equipe do CRB, e eu acredito que por esses detalhes ela leva esse certo favoritismo, 2-1, probabilidade para cá exato, ou mais de 1,5 gols no bilhete. Como é um sextor, se você não estiver tão confiante nesse jogo amanhã, fala, Silvano, Série B, sabe como é que é, muito 0-0, 1-0, é início de temporada, o CRB está motivado, campeão estadual, enfim, eu não quero pôr esse jogo, vou ficar só nos 5 que você vai falar mais para frente, beleza, deixa de fora, entendeu? Investe só nos 5 se você tiver uma confiança e uma credibilidade aí para com o trabalho que está sendo feito, beleza, pessoal? Então vamos para o que interessa. Esse jogo acontece às 7 horas da noite e eu analisei a probabilidade de vitória do Novo Horizontino ou mais de 1,5 gols no bilhete. Agora partindo para a Colômbia, a rodada 17, a bola rola para Bucaramanga, que faz uma excelente temporada, recebendo a equipe do Boyacá Chicó. O Bucaramanga é o segundo colocado com 32 pontos, lembrando o líder é o Tolima com 35 pontos. Em caso de vitória amanhã, o Bucaramanga empata, deixa tudo embolado aí no que diz respeito à primeira colocação da competição. Esse jogo acontece às 10h10 da noite. O Bucaramanga, repito, é o segundo colocado, uma derrota nos últimos 18 jogos, são 12 vitórias e 5 empates, excelente momento. O Boyacá é o 18º, com 15 pontos, 5 derrotas nos últimos 11 jogos, apenas 4 vitórias e 2 empates. Já o Bucaramanga, dentro de casa, está invicto a 10 jogos. Repito, um excelente momento, com 8 vitórias e 2 empates, marcou 24 gols, que dá uma média positiva de 2,5, sofreu apenas 5, números sólidos, números defensivamente satisfatórios. Já no confronto direto, são 4 vitórias do Bucaramanga, 3 derrotas e 3 empates nos últimos 10 jogos. Agora, na condição de mandante, esse confronto direto deixa a situação muito mais confortável e favorável para a equipe do Bucaramanga. São 4 vitórias e 2 empates nos últimos 6 jogos. Já pelo lado do Boyacá Chicó, fora de casa, está 24 jogos sem saber o que é vencer. E isso aí, por incrível que pareça, acaba me preocupando. Essas equipes com tanto tempo sem vencer, e vai enfrentar uma equipe que, apesar de estar num momento excelente, que nem é o Bucaramanga, aí às vezes quer aprontar, enfim, né? É isso que eu acabei de falar no início do vídeo. É gestão de banco, é controle emocional. O Bucaramanga, na minha opinião, pelo momento que vive, pelos números, é favorito e vence o jogo, e empata em número de pontos com o Tolima e embola o campeonato no que diz respeito à liderança da competição. 2-0 ou mais de 1,5 para o Bucaramanga. Agora partindo para o terceiro jogo, França Nacional, rodada 30. A França Nacional é uma espécie de terceira divisão, né, do campeonato francês. A equipe do Martigues, terceiro colocado com 49 pontos, recebe a equipe do Cholet, que é o Lanterna, com 27 pontos na 18ª posição. Perdão, pessoal, às vezes eu confundo aqui o número de posicionamento aí na tabela de classificação com a pontuação. Perdão aí, viu, pessoal? O Red Star é o líder com 62 pontos, seguido do Niort, que tem 52. Já o Martigues, repito, terceiro colocado com 49, em caso de vitória empata com o Niort, que está na 2ª posição. E restando apenas 4 rodadas, a equipe do Martigues tem a obrigação de vencer amanhã, até porque ele vai ter um confronto direto já no próximo jogo, diante da equipe do Niort, que é o segundo colocado. Lembrando, os 2 primeiros, né, o campeão e o segundo colocado, se classificam à 2ª divisão do campeonato francês. Jogo importantíssimo para o Martigues amanhã. 7 jogos, os últimos em especial com 4 vitórias e 3 derrotas. Em casa, 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate
e uma derrota. É um ótimo mandante, marcou 18 gols, o que dá uma média aproximada de 2 gols por partida, e sofreu 6, número satisfatório defensivamente. Já a equipe do Cholet, que é o Lanterna, repito, nos últimos 6 jogos foram 3 vitórias, 2 derrotas e um empate. Fora de casa, apenas 2 vitórias e 10 derrotas nos últimos 12 jogos, um péssimo visitante, com apenas 2 vitórias e 4 derrotas nos últimos 6 jogos em especial. Chegou a marcar 10 gols, o ataque funcionou até bem, né? 1,5 pró por partida e sofreu 13, média negativa de 2. O que esperar amanhã? Vitória do Martigues 2-0 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Agora partindo para o quarto jogo, continuando pela França Nacional, é o jogo do líder com 62 pontos, o Red Star, recebendo a equipe do Dijon, sétimo colocado com 41 pontos. O que me deixa um tanto quanto ressabiado aqui, nessa probabilidade de vitória do Red Star, é a diferença de ponto que ele tem para o segundo colocado, que é de 10 pontos, ou seja, tá tranquilão, tá bem posicionado aí, provavelmente tem tudo para ser o campeão da competição. Só um desastre de tamanha proporção para que ele deixe escapar esse título. Beleza, pessoal? 9 jogos de invencibilidade, 5 vitórias e 4 empates. Já o Dijon, 2 vitórias nos últimos 7 jogos e 3 derrotas e 2 empates. A equipe do Red Star, dentro de casa, defende uma invencibilidade de 14 jogos com 12 vitórias e 2 empates. Nos últimos 6 em especial, foram 4 vitórias e 2 empates, marcou 11 gols, uma média positiva de 2, sofreu 4, número inferior a 1 gol negativo por partida. Já a equipe do Dijon, fora de casa, não vence há 5 jogos com 4 derrotas e 1 empate, marcou míseros 3 gols, um ataque pobre, pouco eficiente, sofreu 11, média negativa de 2. Probabilidade para cá exato, vou dar essa moral para o Red Star, acreditando que ele já quer resolver a parada amanhã, 3-1 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Agora partindo para a Rússia, esse jogo acontece às 13 horas, lembrando o jogo do Red Star é às 2h30 da tarde, e 1h da tarde a bola rola para Zenit, a bola rola para Krasnodar e Voronezh. O Krasnodar é o segundo colocado com 43 pontos. Já a equipe do Voronezh é o 11º com 26. A equipe do Krasnodar, nos últimos 7 jogos como mandante, obteve 4 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, marcou 11 gols, uma média positiva de 1,5, sofreu 8, média negativa de 1. Nos jogos aleatórios, ele tem 2 vitórias e 3 derrotas e 2 empates nos últimos 7 jogos. Jogos aleatórios foram aqueles jogos que ele fez tanto dentro como fora de casa. E no confronto direto, nos últimos 4 jogos entre eles, 1 derrota e 3 empates. A equipe do Krasnodar não se deu muito bem, só que esses jogos aconteceram entre 2011 a 2023. E uma observação, 3 desses jogos da equipe do Krasnodar no confronto direto foi na condição de visitante, ou seja, dentro de casa ele não perdeu. Já a equipe do Voronezh, fora de casa, nos últimos 7 jogos, são 2 vitórias e 4 derrotas e 1 empate. O momento não é tão satisfatório assim, marcou 6 gols e sofreu 10, sofre muito mais do que marca. Já a equipe do Krasnodar, vencendo amanhã, ele fica a 1 ponto do líder Zenit, que andou ramelando aí em algumas dessas últimas partidas. Ele fica com 46 pontos em caso de vitória, repito, e o Zenit tem apenas 47, né? E aí a diferença seria mínima, seja de 1 ponto, restando 7 rodadas, e aí o campeonato pega fogo de vez. Então eu vou torcer muito para que o Krasnodar vença amanhã, probabilidade de 2-1 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Agora fechando o sextou, Super 6, Premier League da Armênia, a bola rola ao meio-dia, rodada 29, para Noah, segundo colocado, ou Noah, 62 pontos, recebendo a equipe do BKMA, que está há 10 jogos sem saber o que é vencer. A equipe vive um momento muito delicado. O Noah, se vencer amanhã, vai a 65 pontos e assume a liderança da competição, que no momento é do Pionic, com 63 pontos. O Noah tem apenas 1 derrota nos últimos 17 jogos. Vem numa sequência muito positiva, um grau de aproveitamento muito satisfatório, né? Nos últimos 6 jogos em especial foram 4 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Dentro de casa apenas 1 derrota nos últimos 10 jogos, um ótimo mandante, com 7 vitórias, 2 empates. Marcou 25 gols, uma média positiva de 2,5, sofreu 12, média negativa de 1. Já a equipe do BKMA, repito, 10 jogos sem saber o que é vencer, 8 derrotas e 2 empates. E em 6 desses 10 jogos a equipe não soube o que é fazer no mínimo 1 gol, ou seja, um ataque muito pobre, um ataque pouco eficiente fora de casa. Nos últimos 6 em especial foram 5 derrotas e 1 empate, marcou apenas 4 gols, ataque pobre, sofreu 13, média negativa de 2. O que esperar amanhã?
Vitória do Noah, probabilidade de 3-0 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Fechou o sextou, o Super 6. Agora, se vocês desejarem aproveitar os 6 na formatação do binguinho, é por sua conta e risco. Se não estiver tão confiante com um desses jogos, em especial o do Novo Horizontino, que é início de competição, Série B, sabe como é que é, deixa de fora. Mas se está confiante no Novo Horizontino e não está confiante numa outra equipe, você elimina e entra apenas em 5 times. Lembrando que além desses 6 jogos pré-analisados, né, com probabilidade de vencedor, eu também vou filtrar a tripla do dia em cima desses 3 jogos e aproveitar os outros 3 numa tripla promissora. Então a tripla do dia fica assim: Noah, Bucaramanga, e Martigues. E a tripla promissora Red Star, Krasnodar e Novo Horizontino. Quem gosta de placares exatos, dá para aproveitar os placares exatos dessas partidas e formatar uma tripla exata, uma dupla exata, enfim, fica por sua conta e risco. Beleza, pessoal? É isso aí, boa noite a todos, até a próxima. No final do vídeo, outras entradas de probabilidades, tem top 5, super 16, super 18, top 10, tem alguns jogos que eu acabei formatando, alguns bilhetes e algumas probabilidades de resultado, beleza, pessoal? Então, se você esqueceu de se inscrever no canal, se inscreve, fortalece, dá essa força para que a gente possa crescer junto, beleza? Então, repito, finalizando o sexto, que ficou assim: Noah, Krasnodar, Red Star, Martigues, Bucaramanga e Novo Horizontino para vencer. Se eu fosse formatar um bilhete com esses jogos aí, eu colocaria Noah para vencer no primeiro tempo, Krasnodar e Voronezh, eu colocaria aí Krasnodar para vencer, Red Star e Dijon, eu colocaria o mais de 1,5 gols, Martigues e Cholé, eu colocaria o Martigues para vencer, Bucaramanga e Boyacá Chicó, eu colocaria aí o mais de 1,5 gols, e o Novo Horizontino e CRB eu colocaria casa vence, empate anula ou dupla chance. Beleza, pessoal? Uma boa noite a todos, até a próxima, fique com Deus.